para você. Está começando mais um podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, já vou te pedir, vai lá no YouTube, segue o nosso canal, aciona o sininho para você receber as notificações dos nossos programas. E já vai no Instagram e segue a gente lá também. E agora, gente, nós temos duas convidadas super especiais. Nós estamos aqui com a doutora Naira Borges, pediatra, que é a medicina para adolescentes, e a doutora Adriana Boareto, ginecologista e obstetra. Vamos falar um pouquinho sobre a ginecologia na adolescência. Uma área extensa. Bem-vinda, meninas. Obrigada, senhor. Prazer estar aqui nesse bate-papo. Vai ser super interessante para você. Também agradeço a oportunidade, né, da gente falar desse tema que é tão importante aí na fase da adolescência. Nós vamos falar ainda, esse tema, até as duas aqui, é maravilhoso, porque uma vai falar sobre a área antes, que está aí acompanhando a adolescente, que é uma área também nova, que nós não conhecíamos, e quando ela vai encaminhar para a ginecologista. E, então, eu acredito que o papo vai ser bacana. Antes de mais nada, fala para a gente aí, você quer saber, doutora, quando é que as mães mais procuram um consultório com as adolescentes? A cada caso, nós levam as meninas quando elas já menstruaram e estão com alguma irregularidade da menstruação, nesse começo aí. Tá menstruando demais, está menstruando pouco, está tendo cólica, menstruou uma vez ou menstruou mais. Ou, algumas vezes, um pouquinho antes dessa menstruação aparecer, quando elas começam a ter corrimento. E aí a mãe acaba dando uma apavorada e fala assim, meu Deus, tem alguma coisa errada, por que essa menina está com corrimento, fala albinha, então criança, o que está acontecendo? E nem sempre o corrimento é algo para se assustar, né? Não, acaba que quando ela começa a aparecer, quando começa a desenvolver as mamas, quando começam a aparecer os primeiros pelos pubianos, são os sinais de que ela está tendo uma produção estrogênica já. E junto com essa produção estrogênica vai vir a secreção vaginal, que é fisiológica, que é normal, que todo mundo vai ter. Em algumas meninas, essa produção de secreção é maior e acaba que mancha calcinha, ele suja calcinha e assusta um pouco os pais, de pensar, nossa, ela nem ficou menstruada ainda, como que ela está tendo corrimento? O que está acontecendo? E elas levam, e na maioria, imensa das vezes, realmente é uma coisa fisiológica, a gente orienta, explica, examina e explica que está tudo bem. Doutora Naira, a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito da comunicação. Na minha época, eu só descobri sobre menstruação quando eu menstruei. Não existia essa comunicação. Nossas mães não aprendiam sobre, então não tinha como elas também nos informar. O bom da sua área é isso, né? Ajudar esse processo. Exatamente. A gente tem a oportunidade, né, de informar de forma adequada, com autoridade, né, com confiança, os processos que a menina vai passar, né, das transformações que ela vai vivenciar aí, com a igualdade, com a produção hormonal. Dessa forma, tanto a menina quanto a família, ela entende, ela tem consciência dessas mudanças e a gente consegue falar o que é normal, identificando quando tiver alguma normalidade. Então, assim, essa menina, ela consegue saber, olha, então eu vou passar por isso, vai acontecer essa secreção. Então, se não está dando coceira, se não tem um cheiro muito forte, é um corrimento que a gente chama de fisiológico, normal, né? E o importante também é que aí a gente tem a oportunidade de orientar, por exemplo, a questão dos cuidados íntimos, né? Que vai ser uma rotina diferente do que essa menina tinha na infância. E os cuidados íntimos, eles são extremamente importantes para evitar algumas coisas aí, infecções. Você sabe que, assim, a gente pensar até o cuidado íntimo, ele serve para a menina conhecer o seu próprio corpo, ela se respeitar e, assim, existe o respeito. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando até de prevenção de violência, por exemplo. Ela saber, assim, o que é o corpo dela, para onde ela conhece o seu corpo. E aí, ela traz mais confiança, né, Lula? O seu eu e mais segurança desse momento. Com certeza. Sobre a menstruação, o que é normal, a idade normal de se menstruar?
Então, a partir dos 9 anos de idade, a gente já considera que essa menina menstruou no momento certo. Antes dos 9 anos de idade, se ela demonstra algum sinal de que vai menstruar ou se acaba que tem essa primeira menstruação, a gente chama de puberdade precoce. E é muito importante a associação com o pediatra, porque acaba que quem vai identificar esses primeiros sinais que essa menina vai entrar numa puberdade antes da hora é o próprio pediatra, que encaminha e fala, que é pra gente investigar se tem alguma coisa, alguma produção hormonal que não está acontecendo no momento forense. A partir dos 9 anos de idade, é normal essa menina ficar menstruada, a gente já não interfere mais. Se ela chega aos 14 anos de idade, sem ter nenhum sinal de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que a gente chama, que é o desenvolvimento das mamas e dos pelos pubianos, no caso das meninas, na axila, começa a nascer bem na vulva, e a mama começa a se desenvolver. 14 anos de idade, a menina não teve nenhum sinal disso, tem que investigar. E até os 16 anos, se ela já tiver caracteres sexuais secundários, a menina tem mama, tem tempo pubiano, está com 15 anos e ela não menstruou, calma, está tudo certo. Ela tem até os 16 anos para menstruar. Entendi. Gente, é muito tempo. Eu não tinha essa noção de que até os 16 anos. É isso que a gente fala, a gente precisa muito dessas informações. Hoje nós estamos acaba que nós estamos tendo mais casos de puberdade precoce por conta de estímulos visuais, estímulo tátil, utilização de cosméticos. Então, são várias coisas externas que estão influenciando e estão acabando fazendo as meninas menstruarem mais cedo. A gente não vê mais tanto menina menstruando com 15, 16 anos, que até um tempo atrás era normal. Era muito comum, era mais comum. Hoje em dia acaba que, por conta de todos esses estímulos, até de utilização de cosméticos mesmo, estimulação visual, as meninas estão menstruando mais cedo um pouquinho. E a gente vai vendo hoje em dia, os adolescentes, está tudo muito rápido, né? Vai tudo muito... E as informações vão chegando muito rápido também. A gente estava falando aqui ainda nos bastidores. E as mães, elas hoje, você percebe que as mães, elas conseguem se comunicar melhor com as filhas, elas buscam se informar, porque por mais que a gente não foi criada com essa informação, nós temos acesso à informação. Eu acho que essa é uma geração de pais que tem essa preocupação, né? E manter um canal de comunicação aberto ali para os seus filhos, de se formarem, de buscar informação para eles mesmos e para passar essas informações. Mas a gente também, por outro lado, a gente tem a internet e essa geração de adolescentes que é os nativos digitais. E aí eles têm muito acesso à informação, mas nem sempre são informações corretas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E a importância, né, dessa prevenção, da cultura de se levar ao médico com frequência, não esperar que aconteça algo diferente, que adoeça ou que apresente algum sinal ou sintoma. Né? A gente precisa conscientizar essas famílias de que a prevenção é ainda o melhor caminho, com certeza. Então, ao levar ao médico, pediatra, né, na fase da infância, e ao médico da adolescente, que é a fase da adolescência, para que receba essas informações que são informações seguras, confiáveis. Não sei se essa parte em que está com algum problema, apareceu algo, o que seria correto em forma de prevenção, a partir de que idade a menina procurar uma ginecologista? Menstruou, é legal a mãe menstruar. A partir do momento que a menina teve a primeira menstruação, é importante que ela procure o ginecologista. Até para a gente orientar o que vai acontecer a partir daquele momento. Vou te dar um exemplo. Os primeiros 2 anos depois da primeira menstruação, que é a menarca, a menina pode ter ciclos irregulares. É o normal, é o esperado. Por quê? Porque ela ainda não entrou numa maturidade do que a gente chama de extrapotálamo ovariano, que é conversar o cérebro com o ovário, com a geométrica, todo mundo conversando certinho no mesmo tempo,
para fazer com que essa menstruação desça no período adequado. Então, é normal uma menina menstruar uma vez e ficar 6 meses sem menstruar. Olha, Até ela ter a próxima menstruação. Outra coisa que é importante a gente informar e saber é que se eu for fazer um ultrassom dessa menina, os ovários dela muito provavelmente vão ter um aspecto líquido policístico. Então tem muita gente que acha que tem ovário policístico porque fez um ultrassom lá na adolescência e estava com o ovário nesse aspecto. e tem como prevenir isso? Se lá na adolescência apareceu esse tipo de Então, problema? ela vai, na adolescência ela vai ter. Por quê? Por imaturidade de eixo. Entendi. E depois, muito provavelmente, isso vai desaparecer. Entendi. Então, mas existe prevenção? Existe. Uma dieta adequada, estilo de vida saudável, prática de atividade física. Tudo isso vai fazer com que ela não desenvolva o ovário policístico, Que é que é uma doença metabólica. E infelizmente está acontecendo muito. As pessoas Sobre cada isso. vez pior e o estilo de vida sedentário vai aparecer cada vez mais, porque é uma doença metabólica. Eu não sabia, Entendeu? né? Então, por isso que a gente fala, é importante de se levar o adolescente no médico para que ele possa ter todas essas orientações para fazer o que a gente tanto deseja, que é a medicina preventiva. E aí a gente consegue orientar, explicar, né, prever o que está dentro da normalidade. E algo que fuja dessa normalidade, o médico do adolescente encaminha para o ginecologista, que é o especialista, que vai manejar, por exemplo, algumas questões de doença mesmo, né, ou de uma outra tipo de alteração. Agora, essa parte de dar orientação de prevenção, né, de informação, isso é fundamental, que a gente receba em todos os momentos, né? Então, essa família, ela precisa buscar essas informações. Lá no seu consultório, qual é a maior queixa que você recebe em relação ao adolescente? Irregularidade. Minha menstruação não está regular, doutor. Eu venho aqui porque eu não sei pedir que eu vou ficar menstruada. E aí a gente conversa, fala assim, não, então nós vamos começar a anotar. Você anota? Não, não anota. Então nós vamos começar a anotar. Por quê? Esse mês você lembra, mas e o de janeiro? Você não lembra mais que dia que foi. Então nós precisamos disso tudo anotado. E aí o que a gente nota? É que muitas vezes essa menina espera que ela menstrue todo dia todo mês no mesmo dia. Então eu menstruei dia 10, eu vou menstruar no próximo dia 10. Só que isso não é a realidade. Porque um ciclo menstrual normal varia entre 24 e 35 dias. Então, se ela menstruou dia 10 esse mês e o ciclo dela é de 24 dias, ela vai menstruar dia 4 no mês que vem. Mas se o ciclo dela for de 35, ela só vai menstruar no dia 25 do outro mês. São as informações que a gente vai tendo que a gente não conhecia. E aí ela tá achando que ela tem um ciclo irregular e na verdade não tem. Tá tudo certo. Tá Normal. organizado de um jeito. Exatamente. Então, cada indivíduo é um indivíduo e você tem que se conhecer, aprender a se conhecer. E respeitar Só o que para isso, você tem que ter as informações corretas. E muitas vezes ela tá buscando a informação com a coleguinha, né? Que a coleguinha é diferente dela. E também tem aquele caso, a coleguinha menstruou, né, novinha, e eu tô aqui e nada. Essas comparações também. Eu me lembro quando nova, a gente ficava muito desse jeito. A gente ficava assim, nossa, quando que a minha vem, quanto que vai ser? Como se isso fosse assim, né? Mas é porque na adolescência a relação com os pais ela é muito importante. Né? Então o adolescente ele acaba sofrendo uma pressão. Então essa menina, às vezes, ela se sente até pressionada, ou ela se sente diferente da maioria. Né? E isso pode gerar, assim, um sofrimento, uma ansiedade. Por isso, da importância de avaliar cada caso, né? Porque às vezes eu avalio aquele caso e falo, olha, tá tudo dentro do normal, você precisa entender. Todo mundo vai passar por esse processo. Todas as meninas vão passar por esse processo, mas cada um tem circunstâncias, né? Uma pessoa vai ser diferente da outra. Mesmo irmãs gêmeas podem ter
em momentos diferentes. Então é muito importante que cada um seja É avaliado. interessante esse negócio de gêmeo, né? Porque geralmente eles pensam que por serem gêmeos, eles são iguais, eles não são seres individuais. Cada um completamente diferente um do outro. A gente lembrar disso, né? Que cada pessoa não se claro, ela tem seu filho. Mas a gente também sabe isso, que na adolescência ele só acaba tendo um peso maior, um peso diferente do que é pra gente. Porque o adolescente, apesar de estar buscando autonomia, ele está buscando a sua identidade, ele quer pertencer. Ele quer ser parte daquele grupo. Todos nós queremos, mas o adolescente é mais intenso. Então, se a menina não menstrua e todas as colegas já menstruavam, ou todas estão usando sutiã, ela ainda não dá. Então, ela fica ali, às vezes, meio deslocada. Por isso que é importante que ela receba essa avaliação médica, né? Antes dizer assim, não, tá tudo bem. Ou realmente, peraí, ela tá mesmo por idade atrasada. O que está acontecendo? Então, tá tudo bem, é isso mesmo, é só o seu momento que é diferente da sua linha. Até o tamanho do seio as meninas comparam, né? Sabe? Cada pessoa tem um biotipo até diferente. Pode ser. E a gente precisa muito dessas orientações. Os pais precisam entender para eles poderem trazer esse acolhimento para as filhas. E ser mulher é desafiador, né, meninas? A mulher adolescente. Muitas vezes desafiador. São muitas as comparações. E outra questão que leva em consultório é a contracepção. A mãe chega e fala, menina, infelizmente, não é a maioria das mães que faz isso, mas aí já tem meninas que fazem, ó, começou a namorar na remédio. Nossa, isso é muito sério. E é meio safra o hormônio muito cedo. Então, e aí gera tudo uma conversa, tanto com a mãe quanto com a menina. Da gente não iniciar uma contracepção sem necessidade, mas principalmente para a gente evitar essa menina de ter uma gravidez em adolescência, que ainda é como nós pais hoje. A gente que manda a respeito de que o contraceptivo, ele não tem muita coisa a ver com o câncer, né? Mas ele coopera com essa menina se ela começar a usar esse contraceptivo muito cedo. Porque hoje em dia está tudo muito rápido. E a gente vê que também, infelizmente, são raros, mas existem sim alguns casos de câncer em meninas mais novas. Não tem estudo indicando uso de contraceptivo com relação ao câncer de mama. A gente tem, em alguns, a gente já tem estudos mostrando que 5 anos de uso de contraceptivo oral combinado previne câncer de ovário. E em casos de pacientes com alguma patologia hormonal, como por exemplo a SOP, a utilização do contraceptivo é importante para prevenir câncer de mama. Deixando muito claro que tudo isso com indicação médica, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma indicação, existem vários e vários. A pessoa fala, vou começar a usar. Não, tem que ser indicado e tem que ser orientado do tipo correto do contraceptivo. Tem muita menina que fez um protocolo pedindo anticoncepcional por 12, 13 anos de idade porque está com ar, ou porque é alcoólica, ou porque não gosta de ficar menstruada. Então, para essas meninas, vai perder um tempinho ir na consulta e conversar e explicar o que o contraceptivo vai trazer no corpo dela. Quanto tempo que ela vai usar desse contraceptivo até ela querer engravidar. Às vezes, menina que ainda não passou esses 2 primeiros anos da menarque, e aí que ainda tem um eixo maturo, eu já vou começar a bloquear o eixo anticoncepcional, e eu vou deixar esse eixo bloqueado até ela ter quantos anos? Coitado do organismo, ele ainda nem conversou. Nem conseguiu se organizar, ainda já está começando. Vou bloquear ele. Então, assim, a gente conversa muito. Eu tento explicar agora, e as meninas que querem, que realmente precisam de contraceptivo, a gente senta e conversa com a família, que depende muito também da relação familiar dessa menina, e de como que estão acontecendo as coisas, e disponível para o melhor contraceptivo para ela. Lá no seu consultório chega essas adolescentes com muitas dúvidas, né?
Isso, nossa, às vezes elas saem, é uma realidade. Eu acho que a gente tem como obrigação, né? Essa questão da saúde sexual e reprodutiva, ela ainda não é um consenso, nem entre os médicos. Ainda não tem consenso com relação ao atendimento. A gente, às vezes, tem muitos profissionais que tem que ser e entender o adolescente, descrever como é sentido para adolescentes. Por outro lado, a gente tem os blogueiros, assustadores. Adolescências assustadores, né? Então, menina tendo menina, ou seja, criança tendo uma outra criança. Inclusive meninos com menos de 14 anos de idade. Então, a gente precisa ter além de tudo, né? A gente tem que ter um bom senso com relação a isso. Hoje, as pesquisas mostram que os adolescentes, eles iniciam a vida sexual em média aos 14 anos, quando a gente fala de Brasil como um todo. E um dado mais assustador é que somente 50% desses adolescentes usam camisinha durante a relação. Então, a gente está com o pior índice de uso de preservativo que a gente já teve na história documental. Então, o porquê disso, né? A gente acredita que essa geração, né, esses adolescentes de hoje, eles não viram doenças causadas porque quando pela AIDS, por exemplo. eles não chegaram a ver a morte pela AIDS, que a AIDS hoje em dia se consegue controlar, então eles não chegaram a assustar, né? Graças a Deus, é difícil ter uma pessoa com AIDS. Mas existe tem o HIV positivo, que é a pessoa contaminada pelo vírus. Mas com os tratamentos que nós temos, a pessoa não desenvolver a doença. Aí ela não vê, ela acha que tá tudo bem. Isso, ela é HIV positivo, mas ela não tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então não sabe que existem outras doenças sérias, graves, sexualmente transmissíveis. Nós voltou a ter de uma maneira alarmante, sim. Falei, eu estava vendo, depois desse um tempo atrás, uma mexia, está tendo muita sífilis. E se não tratada de forma correta, grave das outras doenças. E a gente vê que essas pessoas mais carentes, elas ainda têm dificuldade de procurar, né, ajuda, vai deixando, vai protelando. Ainda mais quando o caso é o homem. Você percebe isso no seu consultório, que a dificuldade maior ainda é o menino procurar? Eu vejo no consultório, na verdade, o que eu vejo no consultório é uma preocupação com o sucesso. Porém, a menina acaba tendo uma facilidade, porque ela tem até o ginecologista também para procurar. Vamos dizer que nós não temos médico do adolescente em todos os lugares, né? E nem sempre o pediatra atende. Então, acaba que a menina, ela ainda tem o refúgio da ginecologista. E o menino não. Então, o menino acaba sendo meio abandonado aí no sistema de saúde como um todo. Mesmo as populações mais carentes, a gente tem acesso, né? É diferente. A gente tem acesso diferente no Brasil como um todo. Mas a gente sabe da dificuldade em se chegar efetivamente uma prevenção, uma promoção com relação à saúde sexual na adolescência. Então, assim, mesmo a gente tendo acesso, a gente sabe que alguns profissionais não vão entrar nesse tema, nesse aspecto. Alguns até irão entrar, mas talvez não vai ter acesso, por exemplo, a um contraceptivo que seria o mais adequado para aquela pessoa, né? Ou mesmo o próprio preservativo, nem sempre, por exemplo, a gente sabe que o preservativo, ele tem tamanho, então na rede pública, ele não vai ter todos os tamanhos que deveria, né? Então, a gente tem um acesso, mas a gente não vai ter uma qualidade, assim, muito adequada. Então, a saúde sexual e reprodutiva ainda é algo que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser melhorado. Tem muito tabu ainda para se falar sobre sexualidade. Uma coisa que para trazer essas informações. Uma coisa que é importante a gente informar a população e as meninas. Muitas meninas chegam com a mãe, chegam assustadas. Nossa, me levou no ginecologista, o que vai acontecer aqui? Então, eu deixo muito claro, tanto para aquela menina, quanto para a mãe ou para o responsável que está levando, que ela, apesar de ser menor de idade,
tem o Estatuto da Criança e do Adolescente defendendo ela. Então, ela tem o direito de procurar atendimento sozinha. Ela não é eu não sou obrigatória a exigir presença de algum maior de idade acompanhando um menor que me procure. E eu tenho que resguardar o direito do sigilo médico daquela pessoa, sendo ou não menor de idade. Acredito que isso a maioria nem sabe. Então, muitas vezes, a menina vai a primeira vez com a mãe, eu converso com a criança e com a mãe, e aí, num segundo momento, eu peço exames, a gente conversa. Quando a menina volta, a mãe já fica de fora. Fala assim, não, eu vou te dar liberdade para você conversar e às vezes perguntar alguma coisa. Que fica falar com alguma vergonha. coisa que você não queira falar na minha frente. Porque entende a necessidade e confia no profissional, que aquele profissional vai dar uma orientação adequada para a menina, que vai explicar o que tem que ser explicado, que vai falar o que tem falado. Porque muitas vezes o adolescente tem disso também, né, Naira? Que o que a mãe fala, acabou. Então, eu vou fazer o contrário. Mas quando é outra pessoa, muda um pouco a relação. É verdade. O vínculo, ele é fundamental. O vínculo entre o profissional e o adolescente, ali, talvez seja o fato mais importante naquela consulta. Então, às vezes, demora aí 3, 4 consultas antes de eu examinar, fazer exame físico na menina. Porque é um exame íntimo. Então, tem que ter uma relação de confiança. Não é fácil, né, na adolescência. A gente tem a gente sofre tanto tipo de violência, e a gente já cresce num mundo falando tanto sobre isso, que parece que o nosso corpo ele é intocável. Né? A menina, ela cresce com isso, ninguém pode me tocar. Não, e o medo. E até ir quebrando. Então, por causa do medo, que vai colocando até trauma. E assim, será que ela vai contar pra minha mãe que eu não sou virgem? Tem isso. Será que ela... É tanta Entendeu? coisa para desconstruir dentro de um consultório, numa Isso, confiança. Né? Precisa construir essa rede de confiança, Exatamente. primeiro, essa ponte, para ela poder entender que está ali como um suporte, um apoio. E acaba uma que muitas orientação. vezes a mãe Mãe é paciente, também. não falar, mas depois ela vai contar para minha mãe. Então, assim, leva um tempinho até a gente conversar, explicar. E até a mãe também entender que eu não tô ali para vigiar a vida da menina e contar para ela. Que meu papel não é esse. Eu não tô lá para ser dedo duro. Acontece isso muito no seu consultório? A mãe achar que tá ali e tudo que a filha falar, você tem que contar para A ela. Tipo, você tem um momento só com a paciente, né? Tem? Existe, a medicina do adolescente, ela é muito focada e voltada para o adolescente, né? Então, assim, o nosso papel é desenvolver a autonomia daquele adolescente, fazer prevenção. A gente tem um momento na consulta que a gente pede para os pais esperarem do lado de fora, exatamente para a gente ter esse momento a sós com o adolescente, que a gente tem vínculo e a gente acaba conversando sobre várias questões. Existem sim aquelas mães que querem saber, mas eu deixo muito claro, né, que como a Adriana colocou, o paciente adolescente, ele é um sujeito de direito, ele tem direito à confidencialidade, então o que é falado dentro do consultório não é ninguém. E ao sigilo médico, né? Então, existem ali algumas raras exceções que a gente pode quebrar o sigilo médico, ou que a gente deva quebrar o sigilo médico, por exemplo, se for detectado um tipo de violência, abuso. Mas na grande maioria das vezes a gente vai manter o sigilo, e isso é avisado tanto para o adolescente quanto para a mãe ou o pai que estiver acompanhando. Então, às vezes, eles têm sim essa curiosidade, mas eles entendem, compreendem também a importância de respeitar o adolescente. falando de abuso. A gente vive num mundo hoje onde existem muitos casos, né? E você recebe muito paciente que chega e a mãe desesperada porque com medo de ter acontecido alguma coisa. Como é que funciona isso? Tem, às vezes acontece. Da mãe chegar para... doutor, identifica se aconteceu alguma coisa. Olha para mim se a criança foi abusada. Acontece. Mas, graças a Deus, não é muito comum. E quando tem isso, a gente tem que ter uma conversa muito... Às vezes a família nem chega falando que foi abusada, mas chega com uma criança com alguma queixa. Então é importante a gente
conversar muito, entender Investigar muito o que bastante está antes de- acontecendo antes de chegar a uma conclusão precipitada. Isso é muito sério, né? E também para não deixar passar um caso de abuso sem que seja detectado. Então, assim, vale muita conversa, muitos exame e conversar com a criança, e com a mãe, e com a família para entender o que está acontecendo. Mas, infelizmente, acontece e na hora que acontece a gente tem que tomar as medidas necessárias. Com certeza. Gente, muito bom falar com vocês. Passou tão rápido que a gente nem percebeu. Já estamos finalizando. Deixa as considerações finais. Não, só alertar mesmo, a prevenção ainda é o melhor caminho. Então, informação em canais corretos e confiáveis é muito importante. Então, aí, meninada, menstruou, procura um ginecologista, desenvolva um vínculo, crie uma relação de confiança com aquela pessoa, porque vai ser um médico que vai ser importante ao longo de toda a sua vida. Isso aí. Eu também queria deixar o alerta para enxergar, né, para a gente ouvir mais os nossos adolescentes, no caso as nossas meninas adolescentes que têm uma janela de oportunidades aí durante essa fase, que não é só uma fase que é difícil, mas que vai passar, é uma fase muito importante. E que a gente consiga, então, procurar ajuda, que a gente consiga procurar orientação e Informação de forma correta. Muito bom. Gratidão aí por vocês participarem. Obrigada. E aí, pessoal, estamos finalizando. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esquece. Gostou? Curte, comenta, compartilha e aciona aí, não esquece. Acionou o sininho? Aciona o sininho, porque você vai sempre ter os nossos programas para você estar assistindo por aí. Deixamos por aqui. Aqui embaixo na descrição você encontra todas as informações das doutoras que participaram com a gente desse programa. Beijo no seu coração e até a próxima.